Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Estou feliz. Estou grato ao Senhor pela oportunidade. Estamos aqui, Deus, nesta noite. A tua graça, a tua misericórdia, para que o Senhor venha, ó Deus, fazer o teu milagre acontecer, ó Pai. Eu não sei o que o Senhor quer. O trabalhar é teu, Deus. Estamos aqui orando, ó Deus, para que o teu querer, ó Pai, da maneira que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, do modo que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, no momento em que o Senhor quiser, porque tudo, ó Pai, está debaixo das tuas mãos, tudo, ó Deus, está sob o teu controle, tudo, ó Deus, está... Não somos nada, Senhor, a não ser se o Senhor não for conosco. Não podemos ir, não podemos chegar, não podemos andar, não podemos levantar, não podemos acordar amanhã se o Senhor não permitir, ó Pai. Então fica conosco, não nos deixe aqueles, ó Deus, que estão... Eu não sei porque chegaram ali, uns chegaram porque procuraram, outros chegaram porque desobedeceram. E o adorou dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Mateus, que fala de uma história de 3 personagens dentro deste texto aqui. Primeiro, o texto fala de um leproso. Logo quando fala de um leproso. Então, para eu poder aqui explicar sobre a multidão, sobre o leproso e sobre Jesus, eu teria que andar muito, né? Percorrer muito a história de dentro da Bíblia. Mas aí a hora, ela não permite, eu não sei que hora é. Mas aí não permite, então eu vou só focar aqui na história. 8h23. 8h23, sabe quanto tempo? Então eu vou aqui tentar explicar aqui sobre Jesus, o leproso e a multidão, certo? Eu aprendi domingo, o pastor Júnior estava pregando, que existia tipos de pessoas que seguiam Jesus, e olha que quando eu estou ouvindo a pregação eu aprendo, viu? Eu já fiz uma pregação sobre isso. Existia tipos de pessoas que seguiam a Jesus, que eram pessoas que precisavam do milagre que Jesus tinha para oferecer, né? Outras pessoas seguiam a Jesus para quê? Para ver alguma falha na lei, para poder levar ele ao sinédrio ou aos maiorais da lei daquela época, para poder colocar Jesus em uma situação condenatória antes do tempo. Porque Jesus, por muitas vezes, se oculta. Por quê? Porque não ainda era chegado o tempo dele ser entregue na mão dos homens para morrer por mim e por você. Glória a Deus. Então, esse tipo era a multidão. O leproso aqui era um homem que tinha doença no seu corpo, na sua pele. A Bíblia ela não cita o nome desse rapaz aqui. A Bíblia ela também não cita a idade desse rapaz aqui. A Bíblia ela só cita que ele era um homem. E cita também o problema de sua vida, que era a lepra. Bem sabemos, meus irmãos, que no Antigo Testamento, logo quando o povo sai do Egito, Moisés é levantado por Deus para libertar o povo do Egito. Eles vão para o Mar Vermelho, o mar está fechado, o faraó vem atrás. Porque faraó se arrepende de ter libertado o povo. Então, quando Moisés se depara com o mar e vê faraó atrás, fica com medo e pergunta a Deus: Senhor, e agora? Deus olha para faraó e diz: Faraó, Moisés. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, o que é que você tem na mão? Moisés olha para a mão dele e diz: Senhor, eu tenho um cajado. Diz: Moisés, pegue esse cajado e toque na água, porque o mar vai se abrir. E já aqui eu quero dizer para você que está me ouvindo e os irmãos que aqui estão, que Deus ele vai perguntar o que é que a gente tem em nossas mãos. Porque aquilo que nós temos em nossas mãos é aquilo que Deus vai ordenar para que o milagre seja efetuado. Existem pessoas que têm em mãos, muitos julgam, muitos têm espadas não para livrar o povo de inimigos que vêm, mas tem espada na mão, que nem Pedro, para cortar a orelha de uma pessoa que vem. Obrigado. Para cortar a orelha de uma pessoa que vem para poder matar, para poder fazer mal a Jesus. Pedro tinha uma espada.
cortou a orelha. Já Josué tinha uma espada para quando o povo viesse confrontar ao povo de Deus, irmã Lourdes, ao povo que ele defendia, que era o povo que Deus selecionou para ser dele, ele usava a espada, ele usava a mão, e o que é que ele tinha na mão para poder defender o que o povo vinha fazer. Ou seja, ele usava a mão, usava a espada e guerreava contra o povo, saía vitorioso. Por quê? Porque ele usava o que ele tinha na mão e Deus o ordenava que ele usasse, porque a vitória era certa. Então, você, meu amigo, que está ouvindo aí, o que é que você tem em suas mãos? Se você tiver espada para guerrear contra o seu inimigo, que é a espada da verdade, da justiça, essa espada aqui, que em Romanos, em Hebreus, se não me falha a memória, diz que essa espada aqui ela é apta para entrar até a divisão da alma e do espírito, apta a discernir os corações e sondar os pensamentos. Esta é a espada. Se você tiver essa espada aqui, através dessa espada que está em suas mãos, Deus vai fazer você, através de você, pessoas se converterem ao Evangelho. Se você tiver essa espada aqui, Deus vai fazer, através de você, pessoas alcançarem um milagre. Se você tiver essa espada aqui em suas mãos, Deus vai fazer, através da sua vida, pessoas serem libertas de espíritos imundos, espírito maligno, espírito de enfermidade. Isso depende daquilo que você tem em suas mãos. Glória a Deus. Então Moisés toca no mar, o mar se abre e ele sai. E quando o faraó entra no Mar Vermelho, o mar se fecha, o povo morre, e Moisés ele vai agora para o deserto. Está lá, milhões e milhões de judeus, milhões e milhões de hebreus no deserto, com Moisés sendo líder. Aí Deus ele chama o líder, Moisés, e diz: Moisés, o povo é muito grande, o povo é muito numeroso. E Deus ele dá etc. e milhares de ordenanças a Moisés, como: Deus, o povo é muito grande, não tem como eu cuidar de todo mundo, chame homens, e eu vou transferir da unção que você tem, de liderança, eu vou transferir para eles. Vocês conhecem a história de homens que são separados para ajudar Moisés naquela grande multidão que Deus colocou na mão de Moisés. Mas Deus tem uma lei que Deus ele dá a Moisés, que me chama a atenção, e é atribuída nesse texto que a gente leu aqui, de Mateus capítulo 8, e ela também chega até nesse tempo, na vida desse homem que está aqui, que a Bíblia não diz o nome, que a Bíblia não diz a idade, que a Bíblia não diz de onde é que ele mora, a Bíblia só diz que ele era homem e era leproso. E sobre este homem aqui, que na Bíblia não tem nome, não sabe onde é que ele mora, rege sobre a vida dele uma lei que Deus deu a Moisés lá no deserto. Lei, qual foi essa lei? Moisés, separe o povo, Moisés. Eu quero que o meu povo, dentro do templo, dentro do deserto, seja separado, seja orientado para quê? Para serem separados do mal. Ou seja, Deus ele deu a ordenança a Moisés para que todo aquele que fosse leproso fosse separado para longe daquele que era limpo. Deus ele deu a ordenança a Moisés para que todo aquele que fosse cego, tivesse um problema de visão, que não pudesse enxergar, fosse separado daqueles que tivessem a visão. É um divisor de água. Aquele que não enxerga é separado, aquele que enxerga é separado. Graças a Deus aqui, eu vou continuar aqui, mas eu venho aqui deixar uma palavra para o seu coração, porque vem Jesus dizendo: eu não quero dividir nada. Aquele que enxerga é meu e aquele que não enxerga é meu. Aquele que tem lepra é meu também e aquele que não tem é meu também. Porque na cruz do Calvário eu vou morrer para todos. Glória a Deus, aleluia. Para todos. Mas Deus, irmão, ele chama Moisés: Moisés, separe o povo, Moisés. Separe o povo. Eu quero que o povo seja separado. Não no seu modo de falar, no seu modo de agir, mas o povo vai ser separado pelo que eles enfrentavam na carne. Pelos que eles enfrentavam aqui, ó, na alma, na carne. Ou seja, quem é leproso, separado. Quem é cego, separado. Quem tem lepra, separado. Quem problema deficiente da perna, que não pode andar, separado. Quem tem a mão mirrada, que não pode trabalhar, separado. E Moisés, como é um bom obediente, meu diácono, ele obedece a Deus e dá essa diretriz ao povo, dizendo: pessoal, não é nada contra, certo? Não é nada, eu não estou aqui querendo desfazer divisão de classe nenhuma, mas eu sou servo, e todo servo ouve a voz de Deus e obedece. Graças a Deus que ainda existe servo para ouvir a voz de Deus e obedecer quando Deus ele fala.
Então Moisés diz assim, ó, Deus ele pediu para separar, leproso separado, cego separado, manco separado, pessoa com deficiência na mão separado, pessoa que não fala separado, pessoa que não pensa, os loucos separado. Deus ele quer assim. E Moisés separou o povo conforme Deus ele disse. Então Moisés ordenou ao povo para que se separasse, mas ele disse: todo aquele que é leproso em especial, ele disse assim, ó, vocês serão separados, certo? Mas vocês não vão ficar separados de todavia, vocês não vão ficar separados para sempre. Uma vez ou outra, vai aqui um líder de cada rebanho, de cada tribo, vai lá para poder olhar aquele que está sendo curado de sua lepra, aquele que está sendo curado, a pele está ficando branquinha, está ficando normal, ele vai observar. A Bíblia diz que o sacerdote vai examinar, examinando, não encontrando a lepra, poderá voltar para a sociedade, poderá voltar para a tribo, poderá voltar para o povo, poderá voltar para perto de família, poderá voltar para perto de pai, para perto de mãe, para perto de esposa, para perto de filho. Ele vai poder voltar. Por quê? O que tirou ele de perto do pessoal foi a lepra. Mas quando ele era curado, de onde ele saiu, ele iria voltar. Não mais leproso, e sim curado. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus ele ordena a Moisés, dizendo: Moisés, diga para o povo, diga para o leproso sair. Diz a Bíblia, diz a Bíblia no livro de Levítico, que todo leproso, todo homem que era leproso, saía da sua casa, irmão Nude, e gritando, dizendo: pessoal, se afaste, porque eu sou leproso, eu tenho uma doença sobre minhas mãos, se afaste porque eu sou imundo. Glória a Deus. O leproso sairia gritando na rua, sendo humilhado, porque isso é humilhação, meu amigo. Isso é uma humilhação muito grande. Uma pessoa que tem uma doença, e aquela doença ele não quer, que poderia muito bem colocar um pano sobre o seu corpo e ninguém vê, ele poderia sair à noite, ele poderia sair pela manhã, ele poderia sair em um horário que ninguém visse. Mas diz a Bíblia que o todo leproso saía gritando, ele mesmo dizendo: leproso, imundo, leproso, imundo, leproso, imundo. Logo vai dizer a Bíblia que todo leproso, de onde ele estivesse, aonde ele saísse, todo mundo conhecia ele como leproso. Todo mundo conhecia ele como homem sujo. Um homem que não poderia voltar de volta para lá, para a sociedade, de volta para lá, do seio da família, aonde ele saiu. Todo mundo conhecia a história daquele homem. Todo mundo conhecia a história do leproso. Todo mundo conhecia a história daquele homem que tinha na sua pele a marca da doença, que fazia a separação dele estar com os limpos e fazia a separação dele estar junto com a sua família. Ele tinha que estar separado. Amém, meu irmão? Você aqui conheceu a história de um leproso. Eu quero agora entrar aqui na história de um Cristo, de um Jesus. O porquê que ele veio nessa terra aqui, o porquê que ele veio habitar neste mundo aqui, e o porquê que ele veio morrer na cruz do Calvário. Eu quero dizer para você, meu amigo, que tudo começa quando Adão e Eva comem do fruto, e Deus expulsa eles do jardim. Mas antes de Deus expulsar eles do jardim, diz a Bíblia que Deus ele chamou Adão e disse: Adão, por que você comeu do fruto? Adão, por que você comeu do fruto? Por que você desobedeceu a Deus? Agora, para trabalhar, para comer, agora você vai ter que trabalhar. Agora você vai ter que suar. Agora você vai ter que ralar. Nada agora para você, Adão, vai ser de bom grado. Nada agora para você, Adão, vai vir de mão beijada. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia, irmão Lúcio, que não chovia da terra, saía uma fumaça de água e regava as plantas, regava as árvores. Então as árvores davam fruto. Adão era só ir lá, pegar do fruto, comer, colocar nome de bicho. Na hora certa Deus descia, conversava com Adão. Mas quando o homem peca, quando o homem erra, quando o homem sai da direção, quando o homem desobedece aquilo que Deus ele disse, sabe qual é a consequência? Deus ele não desce mais. Quando ele desce é para dar a sentença do pecado. Quando o homem peca, quando o homem erra, quando ele desce é para expulsar o homem do jardim e dizer: você errou, agora você vai pagar com a sua consequência. E diz a Bíblia que ele chegou para a serpente e disse: serpente, porque você enganou a Eva, porque você fez aquilo com ela, você não vai mais andar, você vai rastejar, e o pó da terra será o seu alimento.
E ele chegou para Eva e disse: Eva, por que você enganou a Adão? Por que você fez isso? Por que você fez isso agora? Sabe o que eu vou fazer com você? Para dar luz, para ter filho, você vai sentir dor de parto. Para ter filho agora você vai chorar. Você vai ver como é ter filhos. Mas diz a Bíblia que Deus continua, irmão Lourdes, diácono, meu pastor, continua a sentença dizendo o quê? Dizendo: olhe, mas na semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Glória a Deus. Essa promessa que ele dá, ele fala para a serpente. Essa promessa que ele fala para a serpente dizendo: por que você enganou ela? É dela que vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Quero correr. Depois de 2000 anos, nasce Jesus. Uma manjedourinha. Nasceu o Cristo, Jesus. Por quê? Porque no Antigo Testamento era lei. Dente por dente. Olho por olho. Né? Não havia graça. Por isso que quando Jesus, correndo aqui, fugindo por isso que quando Jesus ele morreu, ele foi até o seio de Abraão, pregou o Evangelho e desceu ao mais baixo abismo, foi no inferno e pregou o Evangelho lá. Por quê? Porque ninguém poderia ser condenado, ninguém poderia ser salvo, ninguém poderia alcançar o céu, nem o inferno, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário e o Evangelho fosse pregado. É por isso que quando ele morre, ele desce no inferno dizendo: pessoal, vocês foram ruins no Antigo Testamento, vocês foram mal, mataram criança, se prostituíram, fizeram coisa errada, coisa terrível, mas eu sou o Filho de Deus, o Cordeiro, morri, acabei de morrer na cruz do Calvário para dar ao homem uma segunda oportunidade de entrar no céu, ou seja, de entrar de volta ao jardim. E ele prega, e diz a Bíblia de Colossenses ou Tessalonicenses, eu não estou lembrado qual é o livro, nem um versículo, que diz que ele pegou aqueles que se converteram, pegou o nome, cravou em uma tábua e pregou na cruz daqueles que se converteram depois que ele morreu na cruz do Calvário. Mas Jesus, nessa terra, quando ele veio, quando ele nasceu, quando ele é batizado por João no Rio Jordão com 30 anos, quando ele chama os discípulos para serem seus discípulos, ele começa a discipular os discípulos a dizerem: olha, eu vim para aqueles que não têm. Olha, eu vim para aqueles que não são. Olha, eu vim para aqueles que são, que não têm muito. Eu vim para aqueles que não enxergam. Eu vim para aqueles que não andam. Eu vim para aqueles que não pensam. Eu vim para aqueles que têm mão, mas não podem pegar, que tem a sua mão defeituosa. Eu não vim para os limpos, eu vim para os sujos. Eu não vim para os que estão curados, porque quem está curado não precisa de cura. Só precisa de cura quem está doente. Só precisa de cura quem está enfermo. Só precisa ser liberto quem está aprisionado. Só precisa de água quem está com sede. Quem já bebeu água e não tem sede não precisa de água. Só precisa de comida quem está com fome, porque quem está com fome não comeu, e quem não comeu precisa de comida. E Jesus vem e ensina os discípulos dizendo: eu vim para aqueles que não têm. Glória a Deus. Estou sentindo a presença de Jesus aqui. Deve ser esse terno. Oh, glória. Porque Jesus ensina aos discípulos dizendo: olha, vocês precisam entender. Vocês precisam entender qual é o centro do Evangelho. Vocês precisam entender qual é o centro do cristianismo. Eu quero ensinar vocês que o centro do cristianismo não é festa. Ele deixou a festa em João capítulo 5 para ir a porta lá das ovelhas, onde tinha um homem que há 38 anos não havia lá, precisando de uma cura, precisando de um milagre. E olha o que o homem diz. Ele pergunta ao homem, dizendo: meu filho, você quer ser curado? O homem responde: Senhor, toda vez que a água é balançada, não tem ninguém que me leve. Ele dizendo: eu não perguntei isso, eu perguntei se você quer ser curado. Tem alguma coisa que te impede? Ele dizendo: não, você pega tua cama, levante e anda. Vai embora, você está curado. Por quê? Porque isso era o propósito de Jesus, e ainda é o propósito de Jesus. O propósito de Jesus, meu amigo, você que serve a Ele, que não sabe por que serve a Ele,
Você que serve a Ele, que não tem o pensamento, por que eu sirvo a Jesus? Eu sirvo a Jesus para ir para o céu. Mas você não sabe, você nunca leu, você nunca procurou, você nunca pesquisou, você nunca tentou saber o que fazer para poder ir para o céu. Você que nunca pesquisou o propósito central do cristianismo, que é pregar o evangelho a toda criatura, porque toda criatura que não se converteu a Cristo, não recebeu o sangue e o corpo, ainda é criatura, só passa a ser filho depois do sangue, depois do corpo, depois que o Espírito Santo habita, aí ele passa a ser filho, recebendo de Deus o testamento para poder ir ao céu, que é o que? A vida eterna, porque todo aquele que é filho de Deus tem um testamento. Que testamento é esse? É que Deus ele assinou, e para todo atestador tem que morrer aquele que atestou. E diz a Bíblia em Hebreus, se não me falha a memória, que diz que Jesus morreu dando legalidade ao testamento. Que testamento é esse? Que lá em cima existe um céu, que lá existe uma casa, existe um céu, existe uma vida eterna. Você só pode ir para lá porque Jesus na cruz do Calvário morreu. Ele foi o atestador, ele é o dono do céu, e ele deixou esse testamento para todo aquele que se converter, todo aquele que aceitar, todo aquele que buscar a minha presença poderá ir ao céu. Mas para poder ir para o céu tem que se converter, tem que aceitar e tem que buscá-lo. Aqui eu já quero lhe dizer, meu amigo, aquele leproso só recebeu a cura porque ele foi ao encontro de Jesus. Aquele leproso só recebeu a cura porque ele saiu de onde ele estava e foi ao encontro de Jesus. Eu quero lhe dizer que aonde você está, na maneira que você se encontra, você precisa sair. Você precisa sair de onde você está para poder receber o milagre. Você, olha, não pense que Jesus ele vai te dar as coisas de mão beijada, porque não vai. Porque tudo aquilo que você recebe de mão beijada, de livre acesso, vai embora. Por quê? Porque aquilo que não é ganhado, aquilo que eu não ganho, de suado, trabalhado, eu não dou valor. Por que você vê muitos filhos tendo casa, herança de pai, não fez nada para ter, qualquer coisinha que aparece vende? Sabe por quê? Porque ele não trabalhou. Ele não sabe o que é morar embaixo de uma ponte, morar de aluguel, morar na casa dos outros, sofrendo humilhação. Ele recebeu aquilo de bom grado, e por receber aquilo de bom grado, ele entrega de mão beijada. Por quê? Porque ele não passou na pele a dor de conseguir aquilo. Então todo aquele que consegue as coisas suada, é por isso que Deus estava ensinando a Adão, dizendo: Adão, você agora vai ter que dar valor à comida, você agora vai ter que suar para poder comer, Adão. E Adão vai ter que trabalhar, e é por isso que a gente trabalha até hoje, glória a Deus. Veja só, Jesus ele chamou 12 discípulos, separou os discípulos, ensinou os discípulos, e tratou com os discípulos, e disse: vocês agora já sabem que eu não vim para os sãos, eu não vim para os limpos, eu não vim para os perfeitos, eu não vim para aqueles que têm a sua visão perfeita, porque quem tem a sua visão perfeita não precisa de mim. Precisa de mim, sim, no lado da salvação. Mas aqueles que não têm a sua visão, eles precisam de mim no lado da cura, no lado de enxergar a cura. Por quê? Porque todo aquele que precisa de alguma coisa, ele fará de tudo para alcançar aquilo que ele precisa. E cada um, Deus ele sabe a sua necessidade. Tem pessoas que têm a necessidade de querer a cura na sua pele, que era o caso do leproso. Tem pessoas que têm a necessidade de enxergar, que era o caso do cego Bartimeu. Tem pessoas que têm a necessidade de andar. Tem pessoas que têm a necessidade de voltar à vida, que era o caso de Lázaro. Então, cada um vai chegar diante de Deus, sabedor, sabendo da sua necessidade. Aquele leproso, ele estava sendo julgado, ele estava sendo, debaixo dele, havia uma lei que Deus ele deu a Moisés. Que lei era essa?
que diagnosticado a lepra em sua pele, ele teria que sair da sua rua, da sua casa e do seu bairro, gritando em alto e bom som, dizendo: pessoal, a lei diz que eu tenho que fazer isso, eu não queria, mas eu tenho que fazer. Eu sou imundo, eu sou leproso, não toquem em mim, não conversem comigo, porque quem toca em mim se torna leproso. Não é isso que a lei diz? Quem conversa comigo se torna leproso. Pessoal, quem fala comigo, agora vocês são limpos, vocês não podem tocar em mim. Mas ele não dizia isso rindo, ele não dizia isso alegre, ele dizia isso com o coração partido, com a dor na alma muito grande. Sabe por quê? Porque eu não sei se ele era jovenzinho, irmão Lúcio, se ele era um homem normal, adulto, ou se ele era um senhor de idade. Mas a Bíblia diz que ele era um homem masculino. Ele saiu da sua casa e deixou família. Ele saiu da sua casa e deixou o pessoal lá. Imagina a dor de quem sai para ir para um lugar horrível e de quem fica, porque nunca mais vai ver aquele que está saindo de casa. Porque nessa época aqui havia naquela redondeza ali boatos de que um homem estava curando e de que muitas pessoas lá haviam morrido por causa dessa doença. Toda alegria tem uma tristeza. Sempre chegava notícia de que quem saía dessa forma ia curado. E sempre chegava notícia de que as pessoas que saíam dessa forma morriam lá. Então a família que viu ele sair de casa, meu diácono, olhou para ele sem saber o que iria acontecer na vida dele. Se ele iria viver ou se ele iria retornar. Se ele iria voltar morto dentro de um caixão ou se ele iria voltar curado da sua lepra. Eu quero lhe dizer que existem pessoas que não sabem da nossa situação. Existem pessoas que não sabem do nosso futuro, porque o nosso futuro a Deus, ele pertence. E por não saber do nosso futuro, começam a falar, começam a dizer: meu irmão, tenha calma, porque vai acontecer. Tenha calma, porque o milagre ele vai chegar. Se ele não chegar amanhã, vai chegar depois da manhã. Se não chegar depois da manhã, ele vai chegar. Mas não desista. Isso são palavras de quem quer ver a pessoa bem. E quem não quer ver a pessoa bem diz: meu amigo, olha, se eu fosse você, entregaria logo o seu caminho a Jesus, porque você vai morrer. Porque várias pessoas dizem que nessa situação em que a pessoa ela se encontra, ela morre. Ela não volta. E se volta, volta dentro de um caixão para ser sepultado. Por quê? Porque estava leproso. Não existia, e ainda acredito que até hoje não existe cura para lepra, que hoje é a hanseníase. Ainda existe tratamento para a pessoa ser cuidada, não é? Para cuidar, mas tratamento para curar, eu ainda não vi. Então aquele homem saía, gritava na rua, dizendo: pessoal, eu sou leproso, eu sou imundo. Agora imagina comigo aquele homem chegando lá. Imagina só. Por quê? Porque quando você chega em um ambiente onde você não é acostumado, onde você nunca foi, porque só vai quem é leproso, só vai quem está doente, o ambiente que você chega, logo quando você chega, você fica moado, você fica triste, porque não conhece ninguém, não sabe de ninguém que está ali. Poderia até então ter algum amigo dele, amigo da família que estava com essa doença e foi para lá, mas era separado. Chegando lá, ficava todo mundo junto e cada um comentando com o outro, dizendo: meu irmão, eu estou aqui nessa situação faz tempo. Meu irmão, eu estou aqui nessa situação, olha, tem anos que eu estou aqui nessa situação. Eu acho que eu vou morrer nessa situação. Eu acho que para mim não tem cura. Eu acho que para mim não tem mais jeito, porque essa doença aqui acabou. Meu irmão, você entrou aqui, ó, tenha calma, porque a gente aqui um ajuda o outro, um dá comida ao outro, mas a doença, a dor, não tem como. Um exemplo, eu estou com uma doença e tem outra pessoa que está com outra doença, a gente pode conversar, mas na hora da dor, a pessoa não pode sentir a dor por mim. Tá entendendo aí, meu amigo? Que existem pessoas que não podem sentir a dor que você sente. Elas podem tentar te ajudar, podem dar uma palavra de incentivo, dizer: tenha calma, vai passar. Mas a dor, o sofrimento, quem passa é você. A agonia dentro daquele homem, a dor, quando vinha a coceira para ele se coçar, quando ele começava a pensar: meu irmão, até ontem eu era normal,
Até ontem eu era pessoa tranquila, só por causa de uma manchinha que apareceu aqui. Eu não sabia o que era, comecei a coçar. Agora eu estou nessa situação. Se você está nessa situação, porque existe um propósito. Existe um propósito. Nada, entenda, nada do que acontece sobre este planeta Terra, nada do que acontece sobre isso aqui, não está no controle de Deus. Tudo que acontece aqui está no controle de Deus. Existem pessoas que procuram, Deus ele permite. Por quê? Porque está no controle dele. Existem pessoas que não procuram, mas Deus permite. Por quê? Porque Deus tem algo grande lá na frente para tratar com aquela pessoa. Então Deus ele quer moldar o vaso para poder entregar uma coisa gloriosa na sua mão. Então, em nome de Jesus, não desista. Não desista da sua chamada, não desista do ministério que Deus te deu, não desista de ajudar a seu irmão, não desista da fé, não desista do Cristo, não desista de carregar a Bíblia, porque é nela que você vai para o céu. A perseverança faz o homem alcançar o céu. E aquele que desiste no meio do caminho não chega lá na frente para poder contar a vitória. Então aquele homem estava lá, mas um belo dia chegou uma notícia que um homem que foi batizado no Rio Jordão e chamou 12 homens para ser seu amigo, estava andando sobre a redondeza. Que no casamento, a bodas em Caná da Galileia, ele transformou a água em vinho. Olha que coisa extraordinária. Então chegou uma esperança aos leprosos. Ou seja, eles saíram sem esperança alguma, dizendo: meu irmão, não sei se eu vou voltar. Mas quando ouviram falar de Jesus, vou repetir para você, ouvir e guardar isso no seu coração. Quando ouviram falar de Jesus, a esperança, pouquinha, pequena, voltou. Glória a Deus, aleluia. Pode ser pequenininha, mas ainda há esperança. Pode ser do tamanho do dedo mindinho de uma pessoa pequenininha, mas ainda há esperança. Faraó pode vir atrás, o mar vermelho pode estar na frente, mas existe uma esperança, que é ouvir a voz de Deus dizendo: pegue o que você tem na mão, toque no mar, porque o mar vai se abrir. Glória a Deus, aleluia. Mas ainda há esperança. Ouviram lá, os leprosos ouviram lá dizendo: calma aí, tem um homem que transformou a água em vinho. Isso nunca aconteceu na vida. Peraí, água, água, é sério, você tem certeza? Eu não tenho, meu irmão. Ei, um homem transformou a água em vinho. Um homem transformou água em vinho. E olha, viu, que tinha um homem lá, quando ele foi pagar o imposto, ninguém sabia o nome dele. Ele chegou para o homem e disse: Levi, segue-me. O homem olhou e disse: tu és Cristo, tu és o Messias, porque ninguém sabia do meu nome, tu sabes. Ele transformou a água em vinho, ele curou o cego. Então, para mim, a esperança. Mas a esperança só está em Jesus. A esperança ela só vem de Jesus. O que é esperança? Acreditar no impossível. Glória a Deus. É esperar uma coisa, ainda que ela seja demorada. É saber que aquilo que Deus ele prometeu para a tua vida, embora a trajetória que você tenha que percorrer seja longa, mas você tem que ter a certeza que vai acontecer no momento certo, na hora certa e no dia certo. Mas tem gente que já perdeu a esperança. Por quê? Porque passou-se o tempo, passou-se os anos, entra ano, sai ano, e a esperança de esperar aquilo que você pediu foi embora. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você: volte a ter esperança, porque se foi o Deus que eu conheço que prometeu, se foi o Deus que transformou a água em vinho, se foi o Deus que fez Lázaro trazer da morte a vida, se foi o Deus que prometeu, vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Se Ele prometeu, vai acontecer, meu amigo.
Se Deus ele prometeu, olha, entenda em nome de Jesus. Se Deus ele prometeu, vai acontecer. Não interessa a circunstância, meu irmão. Não interessa o que disseram. Não interessa que aquele que tem condições diz que não vai mais ajudar. Problema, o teu Deus é dono do ouro e da prata. Não interessa se o médico disse que não tem mais jeito, é daí para a morte. Muito pelo contrário, pode estar morto há 4 dias. O Senhor vai lá e ressuscita, porque Ele é o dono da vida. Glória a Deus, aleluia. Aí a esperança brotou no coração do leproso. E olhe para mim. Eu não sei, irmã Lourdes, eu não sei como aquele homem saiu do lugar onde ele estava. Olha a situação, viu? Quando Jesus ele chega, glória a Deus, aleluia. Porque quando Jesus chega, ele chega para trazer o que não existe. Glória a Deus. Ele chega para renovar o triste e abatido de coração e a alma. Ele chega para trazer e sarar a ferida. Embora o milagre não venha, mas quando ele chegar, ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Se ele não fizer nessa cara, meu amigo, ele vai fazer na tua alma. Ele vai trazer, brotar a esperança, mas vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Aquele homem entrou naquele estado e pensando, e tendo uma visão destruída, uma visão dizendo, eu vou entrar e não vou voltar mais. Mas Jesus, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar de um homem que transformou a água em vinho. Ele disse, esse homem aí, eu quero, não importa o jeito, a forma, como é que eu vou chegar, mas eu vou chegar. Mas ela diz que eu não posso tocar nele, não interessa, ele é a minha única esperança, eu vou. Glória a Deus, aleluia. Ele saiu de onde ele estava. Quando ele sai de onde ele estava, ele agora tem outro problema. Que problema é esse? Ele tem um problema de enfrentar as pessoas que conheceram ele quando ele saiu da casa, dizendo para ele, leproso, não pode tocar, não pode ninguém chegar perto, não pode ninguém tocar nele, leproso. Então, ele sai de onde ele estava e vai ao encontro de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, nesse texto aqui, diz que Jesus, uma grande multidão, Jesus estava no monte. Quando Jesus está no monte, diz a Bíblia que uma grande multidão seguia Jesus. E aqui entra a multidão, por quê? Aqueles que andavam com Jesus para ver os milagres. Aqueles que andavam com Jesus para ver se tinha alguma coisa para que eles vissem, alguma coisa contra a lei, para que eles vissem, para poder entregar Jesus na mão daqueles que queriam condenar Jesus à morte. Então naquela multidão que estava com Jesus naquele monte, existia uma multidão que estava lá para ver Jesus fazer milagre. Existia uma multidão que estava lá para ver algum erro, alguma coisa em Jesus para poder condenar Jesus à morte. Mas também havia ali intercessores, pessoas que ajudavam o mestre em oração. Porque aonde há quem atrapalhe, também há quem ajude. Aonde há quem coloque o pé para poder cair, há quem levante quando uma pessoa está caída. Eu quero lhe dizer que naquela situação que você está, se te derrubaram, e se tem pessoas ainda querendo te derrubar, não interessa, Deus vai levantar Cirineu. Você pode estar ensanguentado, com a cruz pesada, mas Deus vai levantar pessoas para te ajudar, porque sozinho você não fica. Glória a Deus. E ele saiu. Ele saiu de onde ele estava, foi até Jesus, e olhe que a multidão tentou de todas as formas, dizendo, mestre, o texto não diz, mas vamos entender, porque era multidão. Ali tinha pessoas que conheciam a lei que Deus ele deu a Moisés em tempos antigos, e que essa lei regia esse homem, que dizia que o homem que estava leproso, que sua pele machucada, que estava com lepra, não poderia tocar em quem não tinha lepra. Esse homem, irmão Lourdes, que estava agora sujo, ele não poderia tocar em ninguém, e nem ninguém poderia tocar nele, porque se tocasse nele, diz a Bíblia que automaticamente essa pessoa se tornava leproso também, imundo também. Até parecia que aquela doença era contagiosa através do toque.
Uma pessoa que era cego não poderia tocar numa pessoa normal, por quê? Porque a lei dizia que não, mas uma pessoa cega passa, cegueira para outra pessoa não toca e não passa. Então era uma forma de que a lei quisesse separar o limpo do sujo. Aquele homem saiu dizendo, pessoal, eu não posso tocar em ninguém, ninguém pode me tocar, mas eu não quero que ele me toque, eu não quero tocar nele, eu só quero um milagre. E você só quer um milagre, não é? Não é isso? Você não quer nada, você só quer um milagre. Você não quer nada, você só quer a providência de Deus na sua vida. Você não quer nada, você só quer que um milagre aconteça. Porque está há muito tempo assim, está sofrendo, está angustiado. Esperar dói, eu sei que dói. Tentar esperar aquilo que Deus prometeu dói, eu sei que dói. Mas se Deus prometeu, meu amigo, pode passar os céus e a terra, mas vai acontecer. E ponto final. Porque se Deus prometeu, vai acontecer. Então, aquele leproso, vendo que Jesus estava descendo e dizendo, todas as características estão dizendo que é esse homem. Todas as características estão dizendo que é ele. Uma grande multidão segue ele. E o jeito que me disseram que ele é, eu estou vendo é ele. E olha o que o leproso diz. Senhor. O leproso não chama ele de Jesus. O leproso não chama ele de mestre. O leproso não chama ele de rabi. O leproso não chama ele de doutor da lei, doutor em divindade, não chama ele de nada. O leproso chama ele de Senhor. Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A Bíblia diz que Jesus primeiro toca. E o tocou e disse, quero ser purificado da sua lepra. E aqui eu quero lhe dizer rapidinho, já encerrar. Porque Jesus tocou no leproso. E a lei diz que se Jesus, como um bom judeu, mestre em Jerusalém, tocasse em uma pessoa leprosa, automaticamente ele era imundo. Mas Jesus, ele tão pouco estava se interessando de saber da lei que regia aquele tempo. Ele queria saber da lei que o seu pai o enviou. Porque Deus enviou seu filho para curar, tratar e salvar os que estavam perdidos. Trazer esperança que não tinha esperança. Trazer de volta à vida aquele que morreu. Jesus veio para trazer a moral, a dignidade, trazer esperança para quem havia perdido. Jesus toca nele dizendo, eu quero ser limpo. E a Bíblia diz que automaticamente aquele homem foi curado. E Jesus disse, agora não diga a ninguém, viu, que você foi curado. Mas vai, mostra-te ao sacerdote, porque o sacerdote tinha que fazer o diagnóstico da pele. Vendo que você está curado, você vai voltar para onde? Para casa. Para onde? Para quem você deixou em casa. Pensou que você não ia voltar. Que pensou que você não ia mais regressar. Que pensou que você não ia mais voltar para casa, porque era dali para a morte. E Jesus, quando ele chega, ele dizendo, não, é da morte para a vida. Jesus, quando ele chega, o mar pode estar fechado, ele dizendo, não, eu vou abrir o mar. Jesus, quando ele chega, não pode ter barco. Ele vai ao teu encontro andando sobre as águas. Mas ele chega. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, aquele homem chegou para o leproso e disse, eu estou curado. O leproso olhou para ele, deixa eu ver. Fez o diagnóstico, mostrou que ele estava curado. Disse, pronto, vá agora e oferte a oferta que Moisés ordenou. E ele vai para o deserto, sacrifica, está curado, está perdoado. Agora ele pode voltar e volta para a sociedade. Agora imagine comigo aquele homem voltando para casa. Aquele homem que saiu gritando que era leproso e todo mundo viu que ele era leproso, dizendo aquela vida ali acabou. Aquele homem volta limpo e glorificando a Deus, dizendo, tem um homem aí chamado Jesus, ele me curou. Glória a Deus e aleluia. Deus. Tem um homem aí que todo mundo está seguindo ele. E eu vou seguir ele também, viu? Porque ele me curou. Porque ele trouxe-me de volta à vida. Porque aquela vida que eu estava vivendo não era vida não. Eu quero lhe dizer, meu amigo, essa vida que você está vivendo não é vida não, viu? Você pode pensar que é vida, mas não é. Porque Jesus, ele quer te dar vida e vida com abundância. Vida de verdade.
Você não pode dizer para o sofrimento, esse sofrimento está aí, fazer o que? Ele chegou. Não, quem chegou na tua vida foi Jesus, e quando Jesus chega, morto ressuscita, leproso é curado, paralítico anda, cego enxerga, pessoas são libertas, pessoas são salvas, quando Jesus chega. Mas se o problema chegou, convide Jesus para tirar o problema da tua vida e ele chegar na tua vida. Amém? Eu quero dizer para você, encerrar essa mensagem dizendo: creia, acredite que o milagre ele vai acontecer, mas aí é no momento certo, na hora certa. Tome a atitude que aquele homem tomou. Como é que eu chego a Jesus? Orando, buscando, caminhando, jejuando, lendo a Bíblia, fazendo o que Deus ele ordenou. Como? Leia a Bíblia, meu amigo. Ele vai lhe ensinar. Amar o próximo como a ti mesmo, amar o teu Deus acima de todas as coisas. Que tiver caído, que vá lá, um que estava caído, um ajudou e o outro disse: se esforce. É isso que Jesus ele quer. Amém? De mim e da sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Tocou-me, Jesus.